Pessoal, bom dia a todos aí. Então, né? Aula de hoje, aula sobre sensor ultrassônico, tá? Nós vamos ver o sensor que funciona na base do ultrassom, do princípio do ultrassom. E a aula de hoje ela está dividida aí sobre o sensor ultrassom, o princípio de funcionamento, a estrutura eletrônica do sensor, aplicações dele na robótica, como que a gente faz o processamento do cálculo da distância, e eu deixo uma questão em aberto que é para vocês pensarem uma resposta para a próxima aula, ok? Então são essas a nossa aula de hoje. Bom, vamos lá então, né? Primeiro, o sensor ultrassônico, né, na verdade, que usa o princípio ali do ultrassom, ele é um sensor que ele baseia-se, né, no sistema de navegação, tanto dos morcegos quanto ali de golfinhos, baleias, que usa essa questão do ultrassom para identificação do obstáculo. No caso aqui dos morcegos, né, é aquele som que eles emitem para identificar obstáculos à noite durante o voo. E no caso ali de baleias e golfinhos, é o som que elas emitem para identificar algum obstáculo à frente delas também, e também para se comunicarem. Então, a gente vê isso também muito em filme, né? Isso já aplicado aí nesses filmes de guerra que tem submarino. Então você tem o radar ultrassônico ali que ele consegue localizar a posição de outro navio ou outro submarino em um radar. Então ele sabe qual é a distância, não só do navio, mas também, inclusive, no caso de ter algum ataque. Então, se for disparado um torpedo, alguma coisa em direção ao submarino, o sensor ultrassônico ele está ali para detectar esse objeto, né? Bom, o sensor ultrassônico ele baseia-se, né, a partir do princípio de que o som, né, o som que a gente fala, é na verdade uma onda sonora. Então, fisicamente, para que vocês entendam, a gente não consegue ver, tá? Mas é uma vibração em forma de onda, igual uma senoide, que navega, né? É dispersada no ar. Então, o ar é o meio de comunicação. Então, o fato de você ouvir, o fato de você conseguir falar, é porque o nosso conjunto vocal, né, que as nossas cordas vocais, ela faz a vibração do ar, e a vibração do ar, isso propaga. Quando a gente abre a boca e fala, essa excitação, né, para produzir as ondas sonoras, isso é emitido no ar e vai se propagando pelo ambiente. Então, para ter a produção dessas ondas, só para a gente falar antes de falar da produção, fisicamente, para vocês verem, é mais ou menos quando você está numa piscina ou você está diante a uma lagoa que a água está paradinha, um dia que não tem vento, e você joga uma pedra. A pedra é o seu sistema de excitação ali do sistema para a produção da onda de propagação. Então, se você joga uma pedra num lago ou numa piscina, quando não tem vento e ela está com aquela água paradinha, o que se observa? A pedra cai e forma-se a onda de propagação do impacto daquele objeto na água. Então, aquela mesma onda que se expandiu ali radialmente, né, em todas as direções ao redor da pedra, é o mesmo princípio que a gente tem para a produção das ondas sonoras. Só que no nosso caso aqui, primeiro, essas ondas não são visíveis a olho nu, ela está num ranger de espectro que o olho humano não consegue detectar, que ele não consegue detectar. Bom, para se produzir, para se codificar, né, e decodificar essas ondas sonoras, nós precisamos ter dois elementos. Tá? Então são dois elementos obrigatórios no circuito. No circuito de quem? Do sensor. A gente precisa ter o emissor, que é quem vai produzir a onda sonora.
E a gente precisa ter o receptor, que é quem vai receber essa onda. No nosso caso, se a gente pensa no caso do morcego, por exemplo, o emissor é as cordas vocais dele, que ele está emitindo um som, e ao mesmo tempo o receptor é o ouvido dele, tá? Então ele tem um sistema de emissão, ele tem um sistema de recepção, assim como a gente também. Então a gente tem um sistema de emissão, que é a garganta, a voz, e a gente tem um sistema de recepção, no nosso caso aqui os ouvidos, da mesma forma. Na eletrônica, a gente tem que ter esses dois princípios. A gente precisa de ter o emissor, que é quem vai produzir as ondas sonoras, e a gente precisa ter também o receptor. Então, basicamente, tá? Pensando agora na eletrônica, se eu preciso produzir ondas, eu preciso de um alto-falante na eletrônica. É ele que emite para mim, ele que produz para mim as ondas sonoras. Então é um alto-falante, é ele que emite som. E o receptor, por sua vez, o elemento na eletrônica que faz a aquisição de sinal, né, de ondas sonoras, aqui no caso, é o microfone. Então eu preciso ter basicamente, ok? Vamos falar aí de modo bem grosseiro, bem geral. Eu preciso ter nesse sensor um alto-falante, que é para gerar as ondas sonoras, e eu preciso ter um microfone, que é para eu receber essas ondas sonoras de volta. Mais à frente eu mostro isso. Qual que é o princípio de funcionamento? O princípio de funcionamento é o seguinte: eu vou enviar um sinal, espero que esse sinal colida com um obstáculo. A partir do momento que há essa colisão com o obstáculo, essa onda vai voltar para mim. Então é um negócio de bate e volta. Então a gente joga o som, esse som vai se propagar pelo ar, aqui no nosso caso, pensando num robô terrestre, vai bater em um objeto, que é o objeto que você quer identificar. Ele é, no caso aqui, o nosso obstáculo. E uma vez que ele se choca com o objeto, ele é refletido e devolvido na direção do sensor. Então eu tenho, nas linhas verdes aqui, eu tenho o envio do sinal. Que isso é feito, tá? Lá na eletrônica, para a gente pensar no sensor, esse é o nosso pino de trigger, tá? Então o trigger ele é responsável por acionar o alto-falante. Então é ele quem joga pra gente, quem produz, né, essa forma de onda. Então aqui a gente tem várias ondas aqui sendo propagadas e representada em verde. Então o sinal do trigger, que é o sinal a ser enviado, ele está saindo de um ponto no meu sensor. Isso propaga pelo ambiente até encontrar o objeto. Uma vez que ele encontra o objeto, haverá a colisão. Então a onda vem e vai realmente se chocar. Uma vez que ela choca, ela volta. Você vê isso também muito claramente no caso ali. Talvez dê pra gente fazer aqui uma associação não tão perfeita, mas quando você pula na piscina, gera a onda, essa onda ela vai bater na borda da piscina e essa onda volta de encontro a você. Lógico que com amplitudes ali, né, muito menores do que aquelas que você produziu. Então é aquele efeito. Você vai pular na piscina, gera a onda, ela vai se propagando a onda, então até colidir com a borda da piscina. Bateu na borda, essa onda forma, ela vai bater e vai voltar, então ela volta na sua direção até chegar em você. É isso que está acontecendo. Esse sinal de retorno é o que a gente chama de eco. Ou seja, eu agora quero ouvir. Para eu ouvir, eu preciso de captar um sinal sonoro. Para eu captar o sinal sonoro, eu preciso de ter aqui no sensor, que é esse bloco azul aqui, o HC-SR04, eu preciso de ter um microfone para captar o eco. Basicamente é isso daí. Então o princípio de funcionamento, gente, ele é muito, muito simples.
eu gero um som, esse som colide com o obstáculo e eu pego esse som novamente na hora que ele voltar para mim. Você vê isso claramente quando dá eco. A gente fala, né, num ambiente fechado e você ouve a sua voz ali em eco. Por quê? Porque está tendo essas colisões das ondas sonoras e elas vão se propagando em tempos diferentes, justamente devido ao efeito dessa colisão, né, com o ambiente externo a qual você está imerso ali no momento. Bom, o que a gente tem que ficar atento no projeto de um sensor? Então, fisicamente, se a gente para pensar na forma de onda, então a gente está falando de onda sonora, ela é uma senoide, como eu já tinha dito anteriormente. Então ela vai ter os seus picos, que são os pontos altos da minha curva, e eu tenho os vales. Então ela propaga ali como uma senoide ou como um cosseno. Ela tem essa característica. Só que eu tenho alguns obstáculos, como é o caso dessa bolinha aqui na letra A e esse objeto que é essa outra bolinha aqui na letra mais à frente. Então na letra A a gente tem dois obstáculos que seriam as bolinhas. Para eu garantir que o meu obstáculo ocorra a colisão, eu não perca meu obstáculo, na verdade, eu preciso garantir que eu tenha uma forma de onda de alta frequência. Porque se eu estou aumentando a frequência, eu estou diminuindo esse espaço, nesse intervalo de tempo em que eu tenho um pico e outro pico da minha forma de onda. Como é o caso, por exemplo, dessa forma de onda que a gente tem aqui na letra B. Então eu torno ela muito mais rápido. Então a minha forma de onda, ela sobe e desce mais rápido. Sobe e desce mais rápido. Se ela está subindo e está descendo, ela vai fazer uma varredura aqui para mim no espaço muito melhor do que uma forma de onda em baixa frequência. Por quê? A baixa frequência, como demora, né? Você tem como eu vou dizer, você tem um tempo maior para que acontecer um pico, esse pico retorne, a chance de você perder o obstáculo, como é o caso aqui desse objeto, ela é muito grande. A forma de onda às vezes pode coincidir de estar no pico. Ou seja, se você tem um objeto um pouco menor, a sua forma de onda não consegue localizá-la. Então, por isso que a gente trabalha, na hora de projetar o sensor, com formas de ondas em alta frequência. Quando a gente fala que a forma de onda vai ter frequência maior, significa que eu estou diminuindo esse espaço aqui. Ó. Se eu diminuir o espaço, indiferente à amplitude, que é o tamanho, se ela vai ser grande ou se ela vai ser pequeno, a distância entre o pico e o vale, o que acontece? Ela vai subir e vai descer numa frequência muito maior e mesmo o objeto sendo pequeno, ele vai em algum momento se chocar e retornar até o sensor. Então isso caracteriza para mim, me aumenta a minha chance de identificar o objeto à frente. Então eu preciso pensar, né, se eu vier um dia a projetar um sensor ultrassônico, eu preciso estar ligado que eu preciso de ter um alto-falante que emita som para mim em alta frequência. Tá certo? Bom, nesse sentido, o sensor ultrassônico, né, ele usa, como o próprio nome diz, ele usa um comprimento de onda, que é essa distância exatamente aí entre o início e fim de um vale ou de um pico, né, essa distância, o período da minha forma de onda, ele utiliza, no caso como é altas frequências, ele utiliza inclusive uma faixa que o ouvido humano não consegue perceber, não consegue detectar. Então a gente está trabalhando numa faixa com um sensor que o seu sensor está fazendo barulho, está gerando onda sonora, mas eu não consigo escutar, porque está fora da faixa de audição do ser humano. Tá? Então a gente gera um espectro aí de um comprimento de onda adequado para identificar o objeto e que ao mesmo tempo não gere barulho realmente para o ser humano.
Então, uma onda que está correndo no ambiente, mas que eu não consigo detectar. Se eu não consigo detectar, não machuca meus ouvidos, tá? Então, por isso que é importante a gente ter. Então, normalmente, tá? Qual que é a regra para se ter como base? Esse comprimento de onda, ele tem que... O diâmetro aqui do objeto, né? Ele tem que ser maior, a sua limitação física. O diâmetro do objeto ele tem que ser maior que 1/10 do seu comprimento de onda. Tá? Então, se você tem um comprimento de onda de, vamos falar aqui, de 1 centímetro, você vai conseguir, 1 centímetro são 10 milímetros, então você consegue detectar objetos de até 1 milímetro de diâmetro. Tá? Considerando aqui essa razão do que a gente tem aqui, essa relação que a gente tem entre objeto e comprimento de onda. Então, qual que é a grande sacada? É escolher um alto-falante que vai gerar para a gente a forma de onda que consiga detectar o objeto. Então, eu começo a pensar agora em um compromisso, tá? Eu tenho que trabalhar agora um compromisso físico. Qual é o limite de objeto que eu quero estabelecer? Isso quando? Se eu for projetar um sensor ultrassônico. Então, eu vou detectar uma bolinha de gude, eu vou detectar o quê? É um grão de areia? O que eu vou estar detectando? Qual que é essa limitação física? Porque quando você faz essa definição, você começa a dar limites da capacidade de identificação do sensor a qual você está desenvolvendo, tá? Eu só estou chamando a atenção, isso aqui a gente não vai projetar um sensor ultrassom, esse sensor é pronto, a gente compra ele, mas seria esses pontos aí que a gente deveria observar. A estrutura mecânica do sensor. Então a gente precisa de ter a bobina, que é esse primeiro elemento aqui que a gente tem na figura A. A bobina, ela gera para mim, ela é responsável pela produção das ondas sonoras. Então a bobina é o alto-falante. Então quando você pega um alto-falante do carro, do som da sua casa ou dessas caixinhas de música, a estrutura interna do alto-falante, o que você tem? Um grande ímã. Dentro desse ímã você tem uma bobina, que é um pedacinho de metal, algumas vezes nem é metal, é papelão, mas cheio de cabo de fio enrolado nele. Você enrolou o cabo de cobre nesse pedaço de papelão, nesse pedaço de metal, colocou isso dentro de um ímã, você produziu ali então um diafragma para alto-falante. Então, se você excita a corrente elétrica, né, se você controla a corrente elétrica que passa nessa bobina, você começa a emitir som. É assim que o alto-falante funciona. Então, você altera a corrente elétrica que passa pela bobina, ela vai subir e descer nessa direção, e a gente vê até aquele papel que é a frente, que vem ali do alto-falante, ela subindo e abaixando à medida que está que você está regulando, dependendo da altura do volume, da potência ali, que é aquela vibração do alto-falante. Então é por isso que o alto-falante vibra. Você tem essa bobina aqui dentro que ela está gerando justamente esse impacto aí com o ar, para fazer esse deslocamento do ar, que é o mesmo princípio da nossa voz. Então, a estrutura mecânica do sensor, a primeira coisa é ter esse conjunto de alto-falante, que é o quê? Um pedacinho de ímã com a bobina mais o diafragma. Com isso, a gente constrói o alto-falante. Em compensação, o microfone, ele é construído, na maioria, em grande parte dos casos, usando esse sistema piezoelétrico. O que é? Você tem um cristal, esse cristal ele é um elemento de cerâmica mesmo, tá? Então, normalmente você usa aqui, é o silício, que é um elemento feito lá da mesmo material da areia, em alguns casos contaminado com um ou outro metal, para você formar uma liga ali de silício, que você vai formar então esse bloquinho de cerâmica. Esse bloquinho de cerâmica, quando ele recebe a vibração, né, a onda sonora vem e choca nele, ele vibra, ele vai vibrar realmente no espaço, e quando ele vibra, ele gera um sinal elétrico. Então aqui você consegue então
decodificar esse sinal elétrico que foi produzido pela vibração do piso elétrico aqui. Tá certo? Então é isso daqui. Esse princípio pisoelétrico, gente, ele está num monte de sensor. Sensor de velocidade aí que a gente passa na rodovia, que tem aquelas elementos no asfalto ali, que você passa em cima de uns elementos, avanço de sinal, eles todos funcionam a partir desse princípio aqui do piso elétrico, que você vai movimentar um cristal, né? Na hora que o carro passa, ele movimenta o cristal, gera um pulso elétrico. De acordo com a intensidade desse pulso elétrico, você consegue determinar primeiramente que passou. Como você usa 2 e sabe a distância entre os dois, você sabe o momento que veio o primeiro pulso, o momento que veio o segundo pulso. Então, se você tem o tempo e a distância entre os dois, você consegue calcular a velocidade com que o carro está passando pelo radar. Então, parte também, né, desse mesmo princípio aqui do piso elétrico. Então, o piso elétrico, ele é pra gente o nosso microfone aqui na eletrônica. Bom, aplicações na robótica. Por que eu preciso de sensor ultrassônico aqui no meu robô? Eu preciso para identificação de objetos. Então, vou soltar. Por que o robô, esses robôs aspirador de pó, eles não saem colidindo com os móveis na sua casa? Porque ele tem um tipo de sensor ultrassom nele, para quando ele aproximar do objeto, ele não fazer a colisão. Ou mesmo que ele ainda venha colidir, ele colida em uma velocidade menor. Então pode ter o caso do robô, ele ser programado para colidir, mas não colidir na velocidade de tráfego normal dele. Você reduz a colisão para diminuir o impacto no robô. Para outras aplicações, identificação de pessoas. Vamos pensar num caso aqui, por exemplo, na Fiat, que é aqui em Betim, na fábrica da Fiat. Em determinado momento aí, há uns anos atrás, 3, 4 anos atrás, talvez até um pouco mais, entre 2 galpões de produção, a Fiat estava querendo transportar motor elétrico. Então você tem um galpão que produz o motor do carro. Então você tem lá a fábrica que monta o motor, que deixa o motor pronto. E você precisava levar esse motor para a linha de produção, para ele realmente entrar no chassi do carro. Esse transporte era feito por um motorista. Então você tinha como se fosse um monte de carrinho de golfinho de golfe andando entre esses 2 galpões, transportando esses blocos de motor. O que acontece? Parte desse processo estava sendo automatizado. Então eles estavam tirando o motorista e deixando o robô fazer o transporte dos blocos de motor entre um galpão e outro. Para isso, o que acontece? Motor não tem coração, motor não tem alma. Então não pensa que o robô vai te enxergar e ter dó de você. A gente precisa dar sensor e falar com ele: oi, se você vê alguém no meio do caminho, algum objeto, para e espere esse objeto sair. Então, nesse caso, a gente usa o sensor ultrassônico para identificação tanto de objetos quanto algum visitante desatento que sai fora da área de pedestre, da faixa de pedestre, e entra na área de tráfego do robô. Então você pode identificar ali tanto objetos físicos aí, né, uma mesa, uma cadeira, uma caixa que você coloca à frente, quanto a identificação de objetos móveis, uma pessoa ou mesmo um outro carro que tenha cruzado a via ali para evitar a colisão. Pode-se utilizar também o sensor ultrassônico, né, que aí ele tem mais de um princípio, não só para fazer o mapeamento. Então, se você precisa entrar em um ambiente desconhecido, você pode utilizar o sensor ultrassônico para fazer o dimensionamento e mapeamento, tanto 2D quanto 3D desse espaço. Lógico que nós teremos limitações de precisão por conta do princípio de funcionamento do sensor ultrassônico. Há outros princípios de funcionamento melhor, mais preciso que o sensor ultrassônico, mas é possível fazer esse mapeamento usando... Só um minuto que minha bateria vai acabar. Espera aí.
Pronto. Para fazer o mapeamento do ambiente. Então, uma tomada de decisão. Se eu não conheço o ambiente, eu vou mapeá-lo em tempo real, tá? Isso também é possível. Onde que se faz isso? Aqui no próprio Cefet se faz isso. Aonde? Naquelas competições de robótica. Vocês chegaram a... Vocês são alunos de segundo ano, vocês não acompanharam o ano passado a competição de robótica que acompanharam? Alguém acompanhou? Ela foi transmitida virtualmente. Alguém chegou a acompanhar a competição? Bom, acho que ninguém, né? Então, o que acontece? Lá você tem um labirinto, que esse labirinto ele é mudado entre uma prova e outra. Você não sabe qual será o labirinto e você precisa identificar as paredes. Para esse caso aqui, os alunos usam um mapeamento usando o sensor ultrassônico, tá? Na verdade, o robô tem 3 e eles conseguem fazer então um mapeamento em tempo real de onde é o labirinto que eles têm que seguir para evitar a colisão. Ao mesmo tempo, se eu estou fazendo um mapeamento, eu posso fazer a medição de distância. Distância entre quem? Entre o robô que eu estou cuidando, que eu estou programando, e o obstáculo. Então, aquela tomada de decisão para 10 centímetros, para 20 centímetros, para meio metro ou 1 metro do obstáculo, ela é uma decisão que eu, como programador, implemento na estrutura ali de programação do robô, tá? Então, é essa medição de distância e você pode fazer a medição e utilizar essa informação da forma como você achar melhor. Falamos de limitações, né? Tanto é que eu falei que o sensor ultrassônico ele não é um sensor 100%. Por quê? Não só ele, todo e qualquer sensor terá limitação. Uns mais que os outros. No caso aqui do sensor ultrassônico, nós temos zona morta, que é uma distância mínima, tá? A qual o sensor não consegue identificar o obstáculo. Então, dependendo da distância, se o objeto estiver muito próximo do robô, do sensor, esse objeto não será identificado. Por quê? Não teve espaço suficiente para o sensor funcionar. Esse espaço mínimo, né, que a gente precisa, ele é chamado de zona morta. Da mesma forma como eu tenho um espaço mínimo necessário para que o meu sensor funcione, eu tenho um alcance máximo. Então não adianta eu querer usar um sensor para medir 1 quilômetro. Esse sensor aqui não vai funcionar para isso. E ou seja, em 1 quilômetro realmente vai ter muitos obstáculos aí na nossa frente. Então também é uma aplicação que não cabe. Então eu tenho um alcance máximo. Além disso, estou sujeito ao ambiente de propagação da minha onda sonora. Se eu mudo o ambiente, eu mudo o comprimento de onda da minha onda, tá? Então ela vai ter um comportamento totalmente diferente. Então eu tenho sensor específico para água, eu tenho sensor específico para ar. Além disso, ele está sujeito a alguns efeitos. Reflexões indevidas, no caso de você estar, por exemplo, andando em um corredor, esse corredor ser apertado, ser muito justo, então pode ser que as próprias paredes laterais, as paredes do corredor, né, mesmo o corredor estando livre, ele te dê informação errada. Então você vai ter que dar um jeito de resolver isso na programação. Temos também a reverberação. A reverberação ela é um fenômeno que mesmo você ter mandado uma única informação de som, ele vai perpetuar com esse som, mesmo a fonte já ter parado de emitir esse som. Seria o caso aqui, só para ficar claro, do eco. O eco você fala e aquilo ali vai propagando, mesmo você tendo já parado de falar. Então a reverberação é esse efeito de eco que a gente tem aí causado pelo ambiente, tá? Quando você tem um ambiente muito fechado, com muita reflexão ali. E o segundo caso, que também está mais relacionado a problemas com a programação, que é o fato do objeto se movimentar.
Então, se o objeto está parado, você fez a leitura, ok. Mas se é um ser vivo, se é um objeto que se move, um carro, uma pessoa, e está se movendo, você pode fazer uma leitura, no momento você identifica, no segundo momento que você faz a leitura, a posição é diferente. Então ele pode estar mais próximo, ele pode estar mais longe, ou ele já pode ter saído do seu caminho. Então vai depender, esse problema ele é um pouco mais tratável na programação, porque vai depender muito de como você implementar a sua lógica para uso do sensor ultrassônico. Bom, deixa eu ver que alguém mandou uma mensagem aqui no caso. Yuri, eu acho que você caiu e voltou. Consegue visualizar através de obstáculos o quê? O que você queria visualizar? O que você está querendo dizer? Tipo um raio-x? Você consegue ver através de paredes ali, por exemplo, que está dentro de uma sala? Yuri, tá ouvindo? Isso aí vai ser... você pode talvez até ter sensor, eu desconheço, tá? Através de parede nesse momento. Eu não conheço nenhum sensor usado em robótica. Que é utilizado para essa característica, tá? Com certeza tem algum sensor, mas eu não sei te dizer a qual. Mas de cara, eu já lhe digo que esse sensor, ele poderia ser talvez um sensor tipo infravermelho, que você vai detectar a fonte de calor. Então o que é morto ali você não consegue, você pode ver dependendo da situação. Não sei se ele tem a capacidade de passar parede, imagino que não. Mas seria uma aplicação muito específica e especial para o caso de uso de robôs militares. Então provavelmente pode ser que exista esse sensor, mas eu desconheço um sensor usado na robótica para esse fim. Ok? Bom, vamos lá. Como que eu funciono, então como que eu faço o cálculo, tá? Basicamente a gente vai usar a equação da velocidade. Vocês viram isso aqui em física lá do primeiro ano. Então nós estamos usando os conceitos básicos de física do primeiro ano, em que velocidade é igual a distância percorrida vezes o intervalo de tempo. Então se eu sei qual é a distância e sei qual é o intervalo de tempo, eu consigo calcular minha velocidade em metros por segundo ali, né? Sistema universal de medidas. Se eu sei a partir da equação 1 ali, então, que é a equação da velocidade, eu posso calcular a distância. Que a distância é justamente quem? A velocidade vezes o intervalo do tempo. Então, de modo geral, sabe-se que uma onda ultrassônica no ar atmosférico, tá? Então, no ambiente que a gente está mexendo aqui, ela desloca-se a uma velocidade de 340 metros por segundo. Que essa é a velocidade do som. Então a velocidade do som ela é de aproximadamente 340 metros por segundo. Então, como a velocidade é fixa, a gente considera esse valor, eu só preciso medir o tempo. O tempo de quê? De que o impulso saiu do meu sensor, o tempo que esse impulso retornou ao meu sensor. Então, se eu emito, a partir do momento que eu emiti o som, eu fico ali esperando, o som vai chegar, o som chegou, eu paro o cronômetro. Então, se eu sei o ΔT, eu consigo calcular, então, a distância. É algo bem simples de fazer, na verdade. Acionamento do sensor na prática. Então, lembrando aquele circuitinho que a gente montou, a gente tem dois procedimentos, tá? O primeiro procedimento é um pulso largo de 10 microsegundos, ok? Que seria assim, olha, eu estou codificando o meu trem de pulsos que eu vou emitir,
Então, o primeiro pulso, que é um pulso mais largo, é o de aviso. Olha, tá chegando para você aí um monte de informação, que é esse estágio 1. Então, o estágio 1 é para o seu processador saber assim, ó, olha, vai chegar um monte de informação aí, fique esperto. Então, eu dou esse primeiro pulso com trigger. Na sequência, assim que eu finalizo esse primeiro pulso de 10 microsegundos, eu emito 8 pulsos. Né? A gente deve emitir 8 pulsos a uma frequência de 40 kHz. Esses 8 pulsos a frequência de 40 kHz é a informação a qual eu estou mandando para o microfone. Então, o alto-falante está falando, ele está falando para mim 8 pulsos. Tum, 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 tum. O microfone, ele tem que receber depois, que no caso aqui é o nosso eco, ele tem que receber esses 8 pulsos. Então, a partir do momento que ele falou assim, olha, vai chegar informação, você já fica com o seu cronômetro em 0. Você já dispara o seu cronômetro assim que você recebeu essa informação. E fica esperando. Cadê os 8 pulsos? Acabou de chegar os 8 pulsos. Você encerra a sua marcação de tempo. E aí você tem quem? Você tem o ΔT. Se você tem o ΔT, resolveu o problema. Só ficar atento com o seguinte. A minha distância, ela é o dobro. Por quê? Eu tenho a distância entre o sensor e o objeto para a onda sair do sensor, chegar até o objeto, e tem depois a distância para ele bater no objeto e retornar até o sensor. Então, a distância que eu acho aqui, ela é o dobro da distância entre o sensor e o objeto a ser identificado. Então, esse valor que eu encontro, eu tenho que dividir ele por 2, porque é o caminho de ida e o caminho de volta do som que eu estou calculando. Então, é só pegar essa distância e dividir por 2. Bom, antes de eu deixar essa questão aqui, que é a questão para vocês pensar, deixa eu abrir esse manual aqui do sensor. Compartilhar uma informação para vocês. O sensor que a gente vai utilizar aqui em robótica é... Espera aí, só um minuto que eu perdi a janela aqui. O sensor que a gente vai usar é esse aqui, o HCSR04. Esse link aqui está no slide. Ele é para a gente o datasheet desse sensor. Então, ele é para mim a folha de dados do fabricante. O que a gente tem? De conexão, alimentação de 5 volts, um pino para saída de pulso, o eco para entrada de pulso, ok? E o 0 aqui que é o GND. O trigger está aqui falando que ele é os 10 microsegundos, que ele usa uma lógica TTL de pulso. Eu vou explicar o que é essa lógica TTL, está lá no slide. E ele traz para mim algumas informações importantes. Primeiro, que esse sensor ele trabalha numa frequência de 40 Hz. 40 Hz, isso mesmo. Não, isso aqui está errado. Esse valor aqui é 40 kHz. Você vai ver que esse valor está aqui embaixo. Ele é 40 kHz, tá vendo? Ele não é 40. Esse número aqui no datasheet está errado. Faltou um K aqui. Que o máximo alcance do sensor, desse sensor aqui, é uma distância de 4 metros. Então, ele consegue identificar obstáculos que estejam até 4 metros do sensor. E que a distância mínima que ele consegue identificar objeto é de 2 centímetros. Então, entre 0 e 2 centímetros é o que a gente tem aí de zona morta, tá? O sensor é esse sujeitozinho aqui. Então, de um lado a gente tem o microfone, de outro lado a gente tem o eco. Então, é basicamente isso daqui. Aqui é o cristal, simplesmente para fazer a excitação ali e gerar para mim esses pulsos a 40 kHz. E aqui ele mostra exatamente e explica como que esse sensor funciona. Então, você manda o primeiro pulso de 10 microsegundos e depois você manda 8 pulsos à frequência de 40 kHz. Ok? E o eco fica aguardando essa informação chegar. Então, partiu, chegou, você sabe qual que é o tempo, né, necessário aí, o tempo gasto para que esse trem de pulso saiu e tenha chegado.
Então é bem simples isso daqui. O link tá no... Isso, Yuri, é esse mesmo sensorzinho que você vê aí nesses robozinhos que o pessoal mexe. Ele é um sensorzinho pequenininho, simplesinho. Ele até traz o tamanho dele aqui. Ele tem 45 milímetros aqui, né, de comprimento, por 20 milímetros, 2 centímetros. Então ele é um sensor de 4 centímetros e meio por 2 centímetros, por 15 de altura, por conta dessas capinhas aqui do microfone e do alto-falante. Ele é bem pequenininho. Sensorzinho azul igual esse aqui mesmo da foto. Ok? Isso aqui, gente, está linkado na leitura complementar aqui no slide que eu estou apresentando. Aí eu vou deixar uma questão para vocês pensarem, tá? Não é para me entregar nada. Analisando os datasheets dos sensores apresentados aqui durante a aula, que foi esse datasheet que inclusive está linkado aqui, observamos que esses sensores são baseados na lógica transistor-transistor, TTL, em termos de tensão de operação. Ou seja, operam com sinais lógicos que podem assumir valores de 0 ou 5 volts. Então a amplitude, né? Deixa eu só ver aqui, por favor. Aqui, ó. Então esses pulsos aqui, ele sai de 0 e vem para 5 volts. Sai de 0 e vem para 5 volts. Isso é a lógica TTL. Você só pode assumir dois valores lógicos. Ou você assume o valor lógico de 0, ou você assume o valor lógico de 5 volts. Desse modo, surgem duas questões. Primeiro, se eu tenho um sensor de 0 a 5 volts, tá? O meu sensor ele trabalha com 0 a 5 volts. Eu posso usar esse sensor em um microcontrolador ou um microprocessador que opera com uma tensão positiva de alimentação de 3,3 volts, como, por exemplo, o Arduino DUI. O Arduino DUI, se você for lá consultar ele trabalha com 3,3 volts e não com 5 volts. Então eu posso pegar esse sensor aqui do ultrassônico, que é o padrão que a gente tem aí, e usar ele no Arduino DUI, por exemplo, ou no Raspberry Pi. Bom, pesquisa, Yuri. Ao se deparar, questão 2, ao se deparar com essa situação de incompatibilidade eletrônica, meu processador ele queima se eu pôr uma tensão superior a 3,3 volts. O meu sensor manda um sinal de 5 volts. Então, como fazer o sensor de 3,3, o meu microprocessador de 3,3 volts, receber esse sinal que está vindo de 5 volts? Qual que é a solução para isso daí? Como que a gente deve proceder? Tá? Então essas duas questões aqui é para vocês pensarem aí para a próxima aula, tá? Então vamos pensar. Bom, a aula de hoje é isso daqui. Hoje é uma aula de informação, a gente não tem atividade aqui para fazer. É uma atividade de princípio de funcionamento. Vou deixar você pesquisar, viu, Humberto? Não vou responder ela hoje, não. Então, por isso que eu estou deixando para vocês pensarem aqui. Eu não vou responder sua pergunta aqui hoje, não. Pode só fazer uma redução de tensão? Não, né? Que é a sua pergunta. Isso é possível? Essa é a minha pergunta. Então, é isso que eu quero que você me responda. Você e os colegas. Então, hoje eu não vou responder ela, que é para vocês trabalharem isso em casa. E, aproveitando aqui os últimos 5 minutos de aula, vocês devem ter visto que ontem eu lancei a atividade aí de LPAP em Laboratório de Introdução à Robótica. Vocês leram a atividade? Tem alguma dúvida? Ou vocês nem viram que eu lancei a atividade aqui no Teams ontem? Pois é, então deem uma olhada, veja se vocês têm dúvida. Eu abri essa atividade, se eu não me engano, na turma de LPAP ontem à noite. Deem uma olhada lá em LPAP, que a atividade está lá para ser entregue daqui 15 dias, um pouco mais de 15 dias, um pouquinho, tá? Ô Pedro, no vídeo é para rodar o circuito e explicar as condições que estão lá no texto da questão. Então é uma explicação com o circuito funcionando da sua programação.
Conseguiu entender? Beleza, então. Caso surja alguma outra dúvida, favor me retornar. Samuel, sim, o arquivo Arduino ele pode ser enviado em TXT, não tem problema não. Se ele vai ser enviado em TXT, você pode salvar ele para mim em PDF e colocar junto com a memória de cálculos de dimensionamento lá do resistor. Ok? Ô Vitor, eu não vou usar LDR para acender LED, tá? Quem vai acender o LED para mim é o Arduino. O LDR ele gera para mim uma tensão que eu tenho que medir no Arduino. A partir disso eu processo essa informação e aplico ela no meu hardware novamente. Então eu vou acender ou apagar os LEDs lá que eu estou pedindo. Ok? Qualquer dúvida eu tento esclarecer na próxima aula aí de LPAP. Tá? Mas deem uma olhada na atividade, que a atividade ela é um pouco diferente do que a gente fez anteriormente. É a primeira atividade que vocês estão fazendo com programação. Então não deixa para a última hora, não. Turma, por hoje é só. Estou encerrando aqui a aula, então. E nos encontramos na próxima terça-feira. Um abraço a todos aí e até terça-feira. Em caso de dúvidas, me manda e-mail ou manda mensagem aqui no chat. Ô Humberto, só antes de fechar a aula, eu recebi seu e-mail lá. Eu tento olhar ele aí mais ao final de semana, tento te dar um retorno até início da próxima semana, aquela dúvida sua lá no código que você me enviou, tá bom? Um abraço a todos, gente, bom final de semana, até terça-feira.